Glória a Deus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Deixa eu trazer uma palavra para você. Mas fica assim. Fica assim. Os teus olhos fechados. Com a tua mão sobre o teu coração. Prometo que não vai ser uma palavra muito demorada. Mas hoje eu cheguei aqui na igreja. Hoje eu cheguei, era mais ou menos umas 3 horas da tarde. E eu entrei ali na minha sala. E o Espírito Santo nos deu umas 3 palavras. Eu cheguei sem saber o que eu iria falar. E quando eu sentei ali na minha sala, o Espírito Santo me deu muitas revelações. Muita coisa. E eu tenho glorificado a Deus por isso, porque eu vejo que a cada dia, a cada momento, a palavra do Senhor se revela. E se Deus ele tem falado conosco, se Deus ele tem nos dado tantas revelações, isso é sinal de que Ele nos ama, igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? Amado, Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele quer falar com você toda hora. Deus ele te ama tanto, mas tanto, que Ele sempre quer te dar coisas novas. Então que você venha se alegrar em Deus por saber que você está num lugar onde os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus não é um Deus de acasos. Você pode dizer isso? Deus não é um Deus de acasos. Deus é um Deus de propósitos. Aleluia. Diga comigo, Deus não é um Deus de acaso. Deus é um Deus de propósitos. Tudo que Deus criou, tudo que Deus formou foi com um único propósito, com um único intuito, de que o ser humano glorificasse a Ele na sua criação. Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para o ar, quando a gente olha para o mar, quando a gente olha para todas as coisas que existem, toda e qualquer coisa para onde os teus olhos olharem foi formado por Deus para que Ele fosse glorificado. Por essa razão a terra é como nós conhecemos. Dias e noites, céus e mares, animais, plantas, vida, tudo isso foi constituído e formado com o propósito de glorificar ao Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 6, Paulo diz: todavia, para nós, para todos nós, para o ser humano, para o homem, para nós, há um só Deus, há um Pai, e dele são todas as coisas, e para quem existimos. Glória a Deus, amado. Nós existimos para um só Deus, e esse Deus é o Senhor. E aí ele complementa dizendo: e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também. Diga assim comigo: eu sou, eu existo, eu nasci para glorificar ao Senhor. Esse sempre foi o propósito da nossa existência, sermos dele, vivermos para ele. Só que todos nós conhecemos a palavra, conhecemos a história. Apesar do homem ser a imagem e a semelhança de Deus, o pecado, ele entrou no homem. E uma vez que o pecado entrou, o pecado corrompeu, mas não só corrompeu, como também matou imediatamente o homem. Mas espera aí, pastor, mas o pecado matou o homem imediatamente? Sim, imediatamente. Mas Adão não caiu, Adão não expirou, Adão não morreu. Como é que o pecado pode ter matado o homem imediatamente se Adão não caiu, se Eva não, se eles ainda viveram centenas de anos ainda? É simples. Se nós considerarmos o fato de que o conceito da morte é a ausência de vida, o que é a morte? A morte é a ausência de vida. Então, se a gente considerar que a morte é a ausência de vida, Adão e Eva morreram no exato instante
em que eles se afastaram de Deus. Amado, aprenda uma coisa, entenda uma coisa, o Espírito Santo nos ministrou isso. Assim como um animal marinho, desligado das águas, ele não sobrevive. Assim como uma planta, desligada, afastada da terra, ela não sobrevive, ela morre. O homem, afastado de Deus, o homem, quando ele se afasta do Senhor por causa do pecado, ainda que ele respire, ainda que o seu coração bata, ainda que ele tenha pulso, mas afastado de Deus, ele tem nome de que vive, mas na verdade está morto. Um grande exemplo disso na palavra, nos evangelhos, fala sobre o filho pródigo, lá em Lucas 15, 22. A Bíblia diz que numa certa feita o filho chegou para o pai e disse: pai, me dá a minha parte da fazenda, me dá tudo que eu tenho direito, porque eu vou embora, eu vou viver a minha vida como eu quero. E ele foi. E diz a Bíblia que ele gastou tudo. Ele gastou todas as riquezas, ele gastou tudo que ele tinha. E quando ele foi perdendo, quando ele não tinha mais nada, quando o seu desejo era comer as bolotas que os porcos desejavam, quando ele se viu naquele estado, ele pensou: vou voltar para a casa do pai. E ele foi. E diz a palavra que quando o pai soube que o filho estava voltando, aquele filho que havia se afastado do pai, quando ele soube que o filho estava voltando, como é que o pai o recebeu? Depois você vê lá em Lucas 15, 22. O pai disse assim para os seus criados: olha, trazei a melhor roupa que vocês tiverem. Peguem um anel e coloquem o anel no dedo do meu filho. E tragam novas sandálias e coloquem nos seus pés. Sabe por quê? Porque o meu filho estava morto. Diga glória a Deus. Ele só tinha se afastado do pai, mas olha como o pai vai dizer: o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi encontrado. Então, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, morte não é apenas ausência de movimentos, não é apenas ausência de batimentos cardíacos, não é apenas ausência de impulsos cerebrais, não. Morte é ausência de Deus. Eu posso estar com a circulação do meu corpo correta, eu posso estar com os batimentos cardíacos normais, eu posso estar com a minha pulsação normal, mas se eu estou afastado de Deus, eu estou morto. Morte é estarmos desligados da única fonte de vida que existe, que é Deus. Diga, a única fonte, diga bem alto, a única fonte de vida que existe é Deus. Assim estava a humanidade por causa de Adão, morta, porque estava afastada, estava longe de Deus. Só que quando Deus viu o homem perdido, afastado, quando o pai viu o filho afastado, o que o pai fez? O pai nos mandou Jesus Cristo. O pai nos mandou Jesus. E com qual finalidade Deus mandou Jesus, gente? Jesus, ele veio para, além de fazer tudo aquilo que a gente já sabe, não é? Além de salvar o homem do pecado, além de morrer na cruz por nós, além de levar sobre si as nossas dores, além de Jesus fazer tudo isso, você sabe por que Jesus veio? Jesus, ele veio para nos trazer vida. Aleluia, você pode dar glória a Deus. Desde Adão o homem estava morto, mas agora através de Jesus, através de Cristo, o homem agora iria ter vida novamente. João capítulo 14, no versículo 6, Jesus ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A vida que te tira da morte sou eu. Aleluias. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus.
e por causa dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se faria. E aí no versículo 4 ele diz: e nele quem? No verbo de Deus, em Jesus, e nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Diga glória a Deus. Então olha aqui, ó, no plano de Deus, Jesus ele veio para quê? Jesus ele veio para nos trazer vida, a vida da qual o pecado nos tirou, lá com Adão. Jesus ele veio para restituir, para restaurar aquilo que o homem perdeu no jardim, aquele afastamento que Adão teve com Deus, que lhe gerou morte. Jesus ele agora veio para restaurar isso, amados. E em cima disso eu posso te dar uma boa... Quem quer ouvir uma boa notícia aqui? Diga glória a Deus. Posso te dar uma boa notícia? A de que no meio de centenas, em meio a milhares e em meio a milhões de pessoas na face da terra, Deus te escolheu e Ele te trouxe aqui hoje, não só para te abençoar, não só para te prosperar ou para te dar um carro. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dar vida, e vida com abundância. Você pode aplaudir bem forte, meu Senhor. Aquilo que estava morto vai viver. Aleluias. Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida. Diga glória a Deus. Pastor, meu casamento está morto. Jesus vai trazer vida. Pastor, minha vida financeira está morta. Jesus vai trazer vida. Pastor, minha vida espiritual está morta. Jesus vai trazer vida. Aleluias. E não somente vida, Jesus vai trazer vida abundante. Diga glória a Deus. Aí você pode me perguntar: mas pastor, o que é uma vida abundante? A gente ouve tanto na Bíblia Jesus dizer que a palavra dizer que Jesus veio para dar vida e vida abundante. Mas o que é vida abundante? Diga assim comigo: vida abundante. Repita comigo: vida abundante é vida frutífera. Glória a Deus. Vida abundante é vida frutífera. Vida abundante é vida que se refaz, que multiplica. Vida abundante é produzir frutos. Pastor, e o que é fruto? Muito se fala acerca do que é produzir frutos, o que é gerar frutos. E a gente já explicou isso aqui algumas vezes. Frutos não são bênçãos. Aprenda isso. Guarde isso. Diga comigo: fruto ou frutos não são bênçãos. Não. Diga assim comigo: fruto é transformação. Aleluias. Bênçãos não são frutos. Bênçãos é o resultado do fruto. O fruto é a transformação. O fruto é eu ser transformado numa nova pessoa. É eu fumar e não fumar mais. É eu mentir e não mentir mais. É eu adulterar e não adulterar mais. Isso é ser fruto. E a consequência do fruto é a bênção. Amém? Só que tem um porém. Diga assim comigo: antes de todo propósito existe um processo. Eu estava sentado ali hoje, ali na sala, e Deus ele bateu essa frase na minha mente. Eu não sei se essa frase é de alguém, eu não sei, mas eu fiquei o tempo todo com essa frase na mente. Antes de todo propósito existe um processo. E aí quando Deus estava falando de fruto, de vida em abundância, o Espírito Santo me levou diretamente lá para João 15, versículo 16. O próprio Senhor Jesus, o enviado de Deus para nos dar vida. Dá glória a Deus aí. Jesus foi enviado para quê? Para tirar a gente da morte, para acabar com o afastamento. Pois é, o próprio Senhor Jesus que veio para nos dar vida. Você sabe o que ele diz lá? Ele diz assim: não me escolhestes vós a mim. Você pensa que foi você que aceitou Jesus como o seu Salvador?
Você acha que foi você que foi na igreja e disse: eu aceito Jesus? Não. Jesus está dizendo: não vos escolhestes vós a mim, eu é que escolhi a vós. E não somente te escolhi, eu te nomeei. Para quê? Por que Jesus me escolheu? Por que Jesus te escolheu? Por que Jesus os nomeou? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Olha para cá. Quando Jesus ele diz aqui, que eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do propósito de Deus, amém, amados? Qual é o propósito de Deus hoje? Uma vez que Jesus me resgata, uma vez que eu saio da morte para a vida, uma vez que não há mais afastamento, o véu se rasgou, e agora eu estou junto do Pai. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que eu dê fruto, e o meu fruto permaneça. Diga, dar frutos. Diga bem alto, dar frutos, e o meu fruto permanecer. Em outras palavras, qual é o propósito de Deus? É eu ser transformado. Dar fruto é ser transformado, diga glória a Deus aí. O propósito de Deus hoje é que eu seja transformado, e que a minha transformação permaneça. Que eu não venha olhar para trás, que eu comece a dar fruto, que eu deixe de mentir, que eu deixe de roubar, que eu deixe de adulterar, que eu deixe de fornicar, que eu deixe de fazer o que é errado e permaneça. Diga glória a Deus. Esse é o propósito. Amém, amados? Esse é o propósito. Só que o que eu acabei de falar? Antes de todo o propósito existe um processo. E qual é o processo que a gente precisa passar para que venhamos dar frutos e os nossos frutos venham permanecer? Qual é o processo que nós precisamos passar para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida? Esse propósito, e esse eu quero que você abra a Bíblia e veja comigo. Já estamos caminhando para o fim. Evangelho de João. Aqui está o processo. Evangelho de João no capítulo 15. Pode sentar um pouquinho, daqui a pouco você já vai levantar. João capítulo 15. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Se você não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Quem encontrou, dá glória a Deus aí, meu irmão. Vamos ler primeiro aqui o propósito. João capítulo 15, verso 16 está aqui, ó. Qual é o propósito? Uma vez que eu tenho vida, uma vez que eu sou resgatado, uma vez que eu sou restaurado, uma vez que Jesus foi lá e me trouxe vida de novo. Qual é o propósito de Deus? Está aqui, ó, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, eu fui até você. Você estava perdido, eu te achei. Você estava afastado de Deus, mas eu fui lá e te trouxe. Não fostes vós, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus, amado. Esse é o propósito. Mas para viver esse propósito, para conseguir dar fruto, qual é o processo? João 15, verso 4. O que Jesus diz aí? Jesus diz: estai em mim e eu em vós. Repita comigo: estai em mim e eu em vós. Agora repita mais alto: eu tenho que estar nele e ele tem que estar em mim. Amém? Quando é que Jesus está em mim? Olha só, eu só vou conseguir produzir frutos, eu só vou conseguir ser transformado, ver a glória de Deus, se primeiro Jesus estiver em mim e se eu estiver nele. Quando é que Jesus está na gente, igreja? Quando é que Jesus ele passa a estar em mim?
Jesus, ele passa a estar em nós quando nós fazemos aquilo que está escrito lá em Apocalipse 3. O que diz lá Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Glória a Deus, amado. Se você ouvir a voz e abrir a porta, eu vou estar em você. Diga glória a Deus. Então, para que o propósito de Deus se cumpra, primeiro vem o processo. Só que nesse processo, primeira coisa, Jesus tem que estar em mim. Quando é que Jesus passa a estar em mim? Quando eu abro a porta. Quando eu ouço a voz, abro a porta e deixo ele entrar. Quando eu entrego minha vida para Jesus. Amém, amado? É quando a gente abre a porta da nossa vida. É quando a gente confessa a Cristo que ele passa a estar em nós. E detalhe, tem um detalhe. Enquanto eu permitir, ele nunca mais vai sair. Aleluias, amados. Enquanto eu quiser, ele vai ficar comigo, ele vai ficar ali. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: eis que estou convosco, não por um pouco de tempo, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, amado. Eu vou estar em você o resto da sua vida. Glória a Deus, amado. Então a primeira parte do processo é Jesus estar em mim. Jesus está em mim quando? Quando eu abro a porta, quando eu ouço a palavra, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu deixo ele entrar na minha vida. Aí ele está em mim. Agora vem o difícil. Quando é que nós estamos nele? Porque ele diz: estai em mim e eu em vós. Ele está em nós quando a gente entrega a vida para Jesus. Mas quando é que a gente está nele? Aí a coisa fica puxada. Primeira epístola de João, e aqui a gente vai finalizando, lá para o finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. Quando é que eu estou em Cristo, a fim de que eu venha cumprir o propósito de Deus, que é de dar frutos e fazer com que esses frutos permaneçam? Está aqui o processo. O processo para isso acontecer está aqui. 1 João capítulo 2, se você encontrou, diga amém. Encontrou? Olha o que diz aqui o verso 3, está aqui. E nisto sabemos que o conhecemos. Como é que a gente sabe que a gente conhece a Jesus? Que a gente conhece a Deus? Está aqui. Se guardarmos os seus. Aí no versículo 4 ele diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha o verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Glória a Deus, igreja. Vamos recapitular. Jesus, ele disse, lá no Evangelho de João, que nós fomos escolhidos e que nós fomos nomeados para quê? Para dar frutos. Mas a grande pergunta é: se eu fui nomeado, se eu fui escolhido para passar da morte para a vida, para voltar para perto de Deus, para dar frutos, para ser uma bênção, para ser transformado, se eu fui escolhido para isso, por que muitos de nós não damos frutos? Por que muitos de nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, participamos de culto, mas não mudamos o nosso caráter? Por quê? Se eu fui escolhido, se eu fui nomeado, se Jesus ele veio, se Jesus me resgatou da morte para a vida, por que eu não consigo? O que falta não é Jesus estar em mim, porque uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus, Jesus passa a estar em mim e ele fica permanentemente. Sabe por que muitos de nós não somos transformados?
Sabe por que muitos de nós não vivemos o sobrenatural de Deus? Sabe por que muitos de nós não vivemos as promessas de Deus? Porque nós não estamos nele. Estamos na igreja, mas não estamos nele. Glória a Deus, amado. Você pode dar um glória a Deus aí? Estamos na igreja, mas não estamos nele. Estamos nessa estrutura, mas não estamos nele verdadeiramente. Porque qual é o sinal que mostra que eu estou nele? Aqui, ó. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Lembra da posição que a gente estava orando aqui? Olha como é que vai se encaixando, né? Elias, ele saiu da posição. Elias, ele saiu da posição a qual ele deveria estar. E quando ele chegou diante de Deus lá no monte, o que Deus falou para ele? Rapaz, faz o seguinte, você veio para cá, você passou fome, você correu risco de morte, você ficou um tempão sem comer, sem beber nada, agora você vai fazer o seguinte, volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Volta para a posição que eu te coloquei, porque aí sim você vai ver a minha glória sendo manifesta na sua vida. Glória a Deus, amado. Você sabe por quê? Você sabe o que está faltando para a gente dar fruto? Volto a dizer, dar fruto não é vir para a igreja e ganhar um emprego novo. Ah, pastor, estou dando fruto na igreja, comecei a caminhar, com 3 meses de igreja, Deus já me abriu uma porta de emprego. Isso não é fruto. Ah, pastor, eu vim na igreja, com 2 meses de igreja, meu casamento foi restaurado. Isso não é fruto, isso é bênção. Fruto é transformação de caráter. Glória a Deus. Fruto é você dizer, não, eu não quero mais, eu não vou mais fazer a vontade do inimigo, eu vou fazer a vontade de Deus a partir, eu vou ser um homem transformado do que eu sempre fui. Glória, isso é fruto. Sabe por que a gente não produz esse tipo de fruto? Porque Ele está em nós, todos os dias, mas nós não estamos nele. Não buscamos andar como Ele andou, como diz aqui João. Aquele que diz está nele, diga bem alto comigo, também deve andar como Ele andou. Ou seja, eu tenho que voltar para a posição, diga glória a Deus. Você está entendendo? Se coloca de pé em nome de Jesus. Falei para você não sentar que ia ser rapidinho. Aleluia. Aleluia. Só tenho você. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Palavras de vida pra onde? Eternas. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você. Você tem que voltar, meu irmão. A gente tem que voltar. A gente tem que voltar para a posição que é agradável ao Senhor. Glória a Deus, amados. Pastor, um dia eu fui um servo fiel, estava ali firme na igreja, andava bonitinho, eu andava como Jesus andou. Eu procurava fazer as coisas segundo a palavra de Deus, eu procurava fazer as coisas do jeito de Deus. Eu matava a minha vontade, eu matava a minha carne para fazer a vontade do Pai, pastor. Eu era uma bênção. Pois é, você tem que voltar a ser esse homem, a ser esta mulher. E pode ter certeza que os frutos dos quais o Senhor te escolheu e te nomeou para produzir, esses frutos vão aparecer na sua vida. Esses frutos vão aparecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque se você estiver nele e as palavras dele estiverem na tua vida, você vai pedir o que você quiser e no nome dele será feito. Aleluias. É promessa de Deus, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se você andar como eu andei, porque é assim que você está em mim, se você obedecer, se você for fiel, meu irmão, você vai abrir a tua boca e vai orar, e o fogo vai descer, que nem aconteceu com Elias. As bênçãos se tornarão consequência dos teus frutos. Diga glória a Deus. Fruto não é bênção.
mas as bênçãos se tornarão consequência dos frutos, do homem, da mulher transformada que você vai se tornar em Deus. Glória a Deus, amados. Mas a gente precisa ter isso. Eu preciso ter a disposição. Então, meu amado, eu quero orar com você. Daqui a pouquinho a gente já vai dar a bênção final, mas eu quero orar com você. E qual tem que ser a nossa oração hoje? A nossa oração agora precisa ser: Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais apenas que o Senhor esteja na minha vida porque eu te confessei, mas além do Senhor estar em mim, eu preciso estar em Ti. Eu não posso aceitar estar na igreja, mas não estar no Senhor. Eu não posso aceitar conhecer a palavra, estar na fé, mas não estar em Ti. Porque senão eu vou estar falhando do processo e consequentemente não tomarei posse do propósito. Por isso, com os teus olhos fechados aí no teu lugar, ore comigo nesta noite dizendo: Senhor meu Deus, diga bem alto: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu quero, diga bem alto, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero, Senhor, voltar ao início de tudo, quando eu comecei a caminhar, quando eu comecei a te buscar. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, fazer não a minha, mas a tua vontade. Eu quero andar não conforme o meu pensamento, mas conforme o teu pensamento. Chega, Pai, de estar na igreja, mas não estar 100% no Senhor. Eu quero estar em Ti. Por isso, abre os céus e derrama a Tua glória sobre a minha vida, em nome de Jesus. Meu amado, levanta a tua mão e comece a orar. Levante a tua mão e comece a clamar diante desta palavra que nós recebemos, diante dessa direção que o Senhor nos deu. Comece a abrir a tua boca, comece a orar a Deus, comece a dizer: Senhor, 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 tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia daquilo que eu tenho deixado de fazer, tenha misericórdia do servo de Deus que eu tenho deixado de ser. Começa a falar isso com Ele agora, irmão, irmã. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a Tua palavra nos ensinou, nos ministrou nesta noite. Não adianta apenas o Senhor estar em nós, porque nós te confessamos, porque nós te recebemos. Não adianta apenas a Tua palavra estar em nós, porque um dia entregamos a vida para o Senhor, porque um dia abrimos a porta para o Senhor entrar. Mas além do Senhor estar em nós, para que o processo seja concluído, a fim de que o propósito seja alcançado, o Senhor precisa estar em mim, o Senhor precisa estar na minha vida. Oh Pai querido, e nós também precisamos estar em Ti. Mas para estar em Ti, ó Pai, temos que andar como o Senhor andou, temos que falar como o Senhor falou, temos que ser imitadores do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, vem nos ensinando a cada dia a deixarmos as coisas do mundo de lado, vem nos ensinando a cada dia a imitarmos menos o mundo e a imitarmos mais o Senhor, porque é desta maneira que a Tua glória se manifestará. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos ver a Tua glória, nós queremos pedir, nós queremos orar e ver o fogo descer sobre a nossa vida. Então, para isso, ó Deus, venha estar em nós, mas que nós também estejamos em Ti, Pai, porque a vara de si mesma não pode dar frutos. A vara de si mesma não tem como frutificar se ela não estiver ligada à videira.
a videira verdadeira, a seiva da vida está no Senhor. Diga glória a Deus, igreja. A vida está em Cristo, a seiva da vida está em Cristo. É por isso que a gente tem que estar nele, e para estar nele a gente tem que andar como ele andou. Oh Pai querido, vem nos fazendo frutificar na tua presença, vem nos fazendo dar fruto nesta noite, para a glória, honra e louvor do teu nome. Igreja, você pode adorar ao Senhor nesta hora. Adore, 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 adore ao Senhor. Pai, receba a nossa oração, receba o nosso clamor, as nossas lágrimas, o nosso quebrantamento mediante a tua palavra, e trabalha no nosso interior, ó Pai, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: Senhor meu Deus, diga bem alto: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, que nesta noite eu saia daqui com a certeza, diga bem alto, com a certeza, não só de que o Senhor está em mim, como também que o Senhor, diga bem alto, que eu esteja firmado em Ti. Faz a tua obra, me capacita, me ajuda a cumprir o processo e viver o propósito, para a glória do teu nome. Que assim seja feito. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nesta hora. Vamos aplaudir bem forte a Ele. Diga glória, glória, glória a Deus. Amém. Diga comigo: antes do propósito. Diga bem alto: antes do propósito existe um processo. O propósito é sermos transformados, dar fruto é ser transformado. O propósito de Deus na minha vida é que eu seja transformado. Mas para isso eu tenho que passar pelo processo. E o processo requer de mim duas coisas. Primeiro, que o Senhor esteja na minha vida. E segundo, que eu esteja nele. Diga comigo: estar em Deus é andar como Ele andou. É viver, é proceder, é lidar com as pessoas, com as situações, da mesma maneira que Ele. Pastor, é possível? É claro que a gente vai errar, é claro que a gente não vai acertar sempre, mas é possível nós mantermos o foco e mantermos como nosso propósito de vida sermos mais parecidos, mais próximos do Senhor. A gente pinta o cabelo para parecer com um artista, a gente muda o vestuário para parecer com pessoas influentes, né? A gente rasga a calça, a gente anda com a calça lá embaixo para poder andar na moda. A gente faz tantas coisas para parecer com tanta gente. Será que não vale a pena nós abrirmos mão da nossa vida para buscarmos nos parecer com Jesus? Glória a Deus, amado. Quando andamos como Ele andou, passamos a estar nele e produzimos frutos. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta hora, amém? Nós já vamos estar dando a bênção final, mas antes da gente finalizar, deixa eu pedir a você, pegue nas tuas mãos a tua oferta. Pastor, eu trouxe hoje a minha oferta. Pastor, eu trouxe hoje o meu santo dízimo. Vou apresentar a Deus, porque eu entendo que a minha fidelidade, ela é muito importante naquilo que diz respeito a estar no Senhor. Uma pessoa que diz estar em Deus, mas é infiel, não está nele. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele foi fiel ao Pai e fiel à sua palavra. Então não há como a pessoa abrir a boca e dizer: não, eu estou em Jesus, eu estou em Jesus, eu ando como Ele anda, mas ser infiel, né? A própria palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, Ele se humilhou. Jesus, Ele se humilhou a tal ponto dele descer, se fazer semelhante aos homens e ser entregue como oferta viva até a morte, morte de cruz, e por Ele ter agido dessa forma. E Ele não agiu
com dinheiro, com prata ou com ouro. Mas ele fez isso com o bem mais precioso que ele tinha, que era o seu próprio sangue. Então, se Jesus ele fez isso, cabe a nós seguirmos o exemplo, amém? Pega na tua mão a tua oferta, separa a tua fidelidade, em nome de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, vai fazer a sua oferta, faça também aí. Lembre-se disso. Estar em Cristo consiste também em ser fiel, né? Se eu quero viver, se eu quero ser uma árvore frutífera que produz frutos, se eu quero ser uma vara frutífera que ligada à videira venha produzir, eu preciso ser fiel a Deus. Então apresenta a tua oferta. Você que está aqui na igreja, levanta para o alto a tua oferta. Você vai curvar a cabeça, você vai fechar os olhos, e com seus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, diz isso com fé, com autoridade, diz: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu apresento a minha fidelidade, porque eu sei que a fidelidade é uma das características daqueles que estão em Ti. Por isso receba o meu melhor como cheiro suave, agradável, e abençoa-me poderosamente, em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Pai, muito obrigado por este culto de oração. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado pelos louvores que a gente entoou, pelos clamores que foram levantados. E eu quero te agradecer, ó Pai, antecipadamente, pelo resultado que este culto e que esta palavra vai trazer na vida desta pessoa. Pelo resultado que esta palavra vai trazer nas nossas vidas, ó Pai, porque a Bíblia diz que a Tua palavra não volta vazia, mas ela produz o resultado. Então antes da gente sair daqui, eu já te glorifico, ó Pai, porque eu sei que esta palavra não está voltando vazia, mas ela vai produzir resultado na vida de cada um de nós, a começar aqui, ó Deus, através da fidelidade. Por isso abençoe a vida dos dizimistas, dos ofertantes. Abençoe a vida desta pessoa, Pai, que o Senhor retribua a 30, 60 e a 100 por um, aquilo que cada um dos teus filhos vai fazer agora, para a glória, honra e louvor do teu nome. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Sai do lugar, vem até aqui à frente, deposite na arca, vem louvando a Deus, vem adorando a Deus. Pra onde eu irei? Louve. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida Você pode louvar ao Senhor, diga: pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Você pode assim com palmas, ó. Assim, ó. palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde... Só tenho quem? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir bem forte aí nesta noite. Diga glória a Deus. Amém. Levanta a tua mão para o céu. Diga: eu tomo posse desta palavra.